Opa, Alex Angeloni na área, tudo certo aí, tudo tranquilo? Eu queria só abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o outro vídeo que eu fiz, fazendo aquela comparação. Eu até recebi algumas críticas bacanas, assim, lá, principalmente no Facebook, nos grupos de áudio, pessoas especializadas, tudo. Então, só para comentar, teve um dos comentários que eu achei até interessante, que era até o administrador do grupo, ele fala que concorda parcialmente, que a fita analógica é um plugin, tudo. Só fazer um breve comentário a respeito. A questão é que eu entendo tudo que ele falou sobre equalização, que a fita entrega uma equalização, então ela muda a característica do som da fonte original, e eu concordo com ele, muda mesmo, cara. A questão é o seguinte, é que diferente de sempre de todas as discussões que falam sempre do grave, do agudo, aquelas, putz, cara, a gente não sai disso. A grande diferença é que essa equalização, né, que a fita faz, modificando o seu estado original dela, ela traz coisas que nenhum plugin consegue trazer. Quando ele fala que é um pluginzão, concordo, né? Porque hoje em dia é um plugin caro, concordo, mas que ela tem uma coisa que nenhum plugin conseguiu fazer até hoje, ela tem. Uma equalização, um harmônico, qualquer coisa assim, né? Então, só para a gente comentar aqui e bora para outro assunto, né? Porque chega, né? De analógico, digital, isso é uma discussão eterna, né? Tem os que defendem com unhas e dentes e tem os que abominam totalmente, né? Assim, não quer nem saber de falar assim, não quero nem saber de fita, né? Um deles é o Paulo Anhaia, né? Eu estava assistindo uma live dele esses dias aí, e aí ele comenta lá que ele. Nossa, que ele não quer chegar nem perto do analógico, cara, assim, sabe? Então, é a postura dele, é uma visão. Ele não quer nem saber de se tem uma diferença, se aquela textura é boa por som. Ele abominou total, né? E aí, dentro desse próprio vídeo dele, entrar num assunto bem rapidinho, né? Que não era o foco do vídeo, que um dos caras que estavam acompanhando a live perguntou para ele sobre edição, né? Se esse excesso de edição do áudio ela tá atrapalhando na produção, e aí ele fez um comentário, e aí assim, eu já tinha vontade de falar sobre isso, e aí eu vou aproveitar o gancho e vamos falar um pouquinho sobre a edição de áudio, né? Ele fala mais ou menos assim, ele diz que cara, que é uma ferramenta a mais, né? Que é mais uma ferramenta para a gente trabalhar no áudio, concordo plenamente com ele, né? Mas aí ele fala assim, só que as pessoas antigamente que gravavam mal, tinha pessoas que gravavam mal também, como pessoas que gravavam bem. E hoje, a mesma coisa, continua tudo igual. Aí ele falou assim, meio que tanto faz. E aí nesse ponto eu não concordo com ele, porque eu enxergo uma ferramenta, e eu gosto, eu acho que a gente tem que usar mesmo. A edição, ela faz parte hoje do pacote de trabalho, né? Você não quer doa quem doer, mas você não consegue mais lançar uma música sem afinar a voz. Todos, sem exceção nenhuma, passam a voz no afinador, sim, né? Uma notinha ou outra acaba corrigindo, e eu acho que é ótimo, tem que usar mesmo a ferramenta, entendeu? Porque a gente às vezes perdia um take da música, uma interpretação boa por causa de uma coma que ficava fora da voz, e aí tinha que fazer de novo e nunca mais conseguia. E essas ferramentas, elas servem para isso. Pô, cara, a interpretação ficou massa, tá tudo certo, mas aquela notinha, pô, a gente conserta. Então, assim, de forma geral, todo mundo usa, né? Todos os cantores usam, e tem que usar mesmo, e tá certo, cara. Eu acho que tudo que é usado com parcimônia, ela beneficia, né, o trabalho no final. Edição, também concordo. O problema
é que antigamente, como diz o Paulo, né? Também os caras gravavam, tinha os caras que gravavam mal como hoje. O problema é que essa evidência ficava muito clara entre quem era o preparado e quem era o despreparado, né, para fazer a coisa. Hoje em dia, como tá tudo tão editado, a gente perdeu essa referência, né? Então você não sabe realmente quem são os caras que estão preparados e quem não está preparado. Porque a gente pega cara que, teoricamente, são caras conceituados, né? Eu já passei por isso, né? Pô, a gente foi gravar uma base uma vez e aí a gente, pô, armou a base, tudo. Quando começou a tocar, cara, o batera tocando tudo fora do clique, cara. Eu falei, mas quase que eu parei a máquina. Quando eu fui parar a máquina, o produtor falou, não, deixa. Eu falei, deixa por quê, cara? Tá meio fora, será que às vezes ele não tá ouvindo? Não, ele toca assim. Eu falei, o quê? Ele grava assim, não, depois, assim que acabar a música, você já dá os áudios pra ele já edita a bateria. Eu falei, nossa, tá zoando comigo, cara. Então, a edição tá fazendo parte da tocada. E isso tá tirando o compromisso do músico de estudar, básico, tocar no beat, cara. Tocar no clique, é o mínimo, né, cara? Ah, não, mas ele tem uma onda, ele tem não sei o quê. Bom, beleza, cara, que tem uma onda. Mas eu acho que, assim, a desculpa do cara ter uma onda, ou ter um visual, ou o cara ser moderninho, bacana, não sei o quê, tá sobressaindo sobre ele tocar bem ou mal, né? Porque desculpa, mas um músico que não toca no clique é o mínimo, né? Não poderia nunca participar de uma gravação. Então, quando a gente volta lá atrás, que ele dizia isso, mas quem fazia mal lá atrás também continua fazendo hoje, só que a diferença é que está tudo maquiado. Então você não consegue mais discernir quem é que está sendo quem está sendo um bom profissional e quem não está sendo um bom profissional. Com isso, a gente está gerando uma quantidade de músicos que não querem mais estudar, porque não precisa. Vai lá, a não ser quando vai tocar ao vivo, mas também ao vivo os pequenos atrasos e erros e não sei o quê, eles passam batido, né? Geralmente passa batido, você nem percebe, porque já foi, você não consegue ouvir aquilo de novo. Então, não existe mais obrigação. Apesar que ao vivo, hoje em dia, muita gente está usando os recursos de VS, então metade da banda está gravado, né? Então o cara, quando ele chega nesse nível aí, ele tem que ser um pouquinho mais esperto, porque se ele desandar ali, desanda a banda inteira, né? Metade vai pro saco, daí ele tem que parar lá e aí dá aquele vazio no PA, assim, muitas vezes só meter a voz do cantor, mas deixa pra lá isso daí. Então, a gente tá criando uma geração, cara, que só sabe tocar editado, né? E aí perde um pouco do humano, das músicas que precisam, porque tem músicas, por exemplo, tem gente que produz música com colagem, né? E aí tudo bem, é um outro jeito de fazer, música eletrônica, ela toda cravada, é um outro jeito de fazer. Agora, a música que tem que ser tocada por ser humano mesmo, ela precisa respeitar essa humanidade da coisa, né? Então, tem que editar, eu acho que a gente não vai perder o take porque um bumbo deu uma deslocada ali, você fala, cara, não, esse bumbo a gente conserta, essa caixa a gente põe no lugar, tudo. Mas agora, transformar tudo que é gravado hoje em eletrônico, isso eu não acho muito legal, não. Apesar de estar virando referência, né? Mas é isso, o músico que não toca também está virando referência, porque ele não fica evidenciado a sua deficiência, entendeu? Então, gente, vamos tentar estudar, gravar mesmo o mais próximo possível do clique, sempre com o pensamento, não, cara, não vou sentir bem sabendo que o que eu toquei tem que ser editado porque eu não sou tão bom assim, né? Mas tem gente que está pensando assim. Então, essa é a minha visão com relação a excesso de edição, beleza? Se você gostou, manda aquele joia lá, o dedão para cima. Se não gostou, pode mandar para baixo. Vamos comentar e tamo junto. Abraço!